Ali então, Malaquias capítulo 2, do versículo 17 em diante, diz assim: Enfadais o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram de seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés.
naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Eu quero orar rapidamente mais uma vez. Senhor, mais uma vez, eu peço em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Abre o entendimento de cada um que está aqui, Senhor, para que compreenda a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos, eu fiz aqui uma leitura bem longa do texto e queremos finalizar hoje essas palavras de Malaquias. Eu entendo que estas últimas palavras, elas todas falam do mesmo assunto. O povo de Israel estava murmurando contra Deus. As promessas de restauração não haviam sido concretizadas. A história nos diz, a história tanto bíblica quanto secular, que Israel, o povo de Israel, agora o remanescente ali, Judá, eles haviam sido levados como escravos para a Babilônia e depois de 70 anos eles puderam retornar para a região da Judéia. Provavelmente aquelas pessoas estavam pensando: puxa, agora chegou o tempo da nossa redenção. Agora todas aquelas promessas que nós ouvimos desde muito tempo irão se cumprir. Passado algum tempinho, talvez em torno de 100 anos do primeiro regresso, alguns anos depois da reconstrução do templo, da reconstrução dos muros de Jerusalém, as coisas não estavam tão maravilhosas quanto eles talvez pensassem que deveria estar. E por isso, muitas dificuldades, muita murmuração, muita reclamação, e houve um esfriamento do culto. Nós temos falado que o livro de Malaquias é o livro onde Deus exorta o povo a cultuar verdadeiramente, a cultuar novamente. Um ciclo vicioso tomou conta de todo o país. O povo já não era fiel em fornecer as oferendas de culto, por isso os sacerdotes estavam levando ali a coisa na meia boca. Por outro lado, por causa dessa atitude assim bastante morosa, bastante desdenhosa dos sacerdotes, o povo também não estava dando muita importância. Virou então esse ciclo vicioso. Como eu ouvi de um jogador de futebol falar de um determinado time de futebol, eles fingem que pagam e a gente finge que joga. Na verdade era o jogador Vampeta falando do Flamengo. O povo fingia que ia para a igreja e o pregador fingia que pregava. A coisa foi ficando dessa natureza. A palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo. O esfriamento espiritual do povo, o desleixo dos sacerdotes, estava provocando que o pecados morais, e o povo então por causa disso cometia os pecados morais, pecados sociais, a situação só piorava. Aumenta o divórcio, casamentos mistos, o divórcio alimentava o empobrecimento, os problemas sociais, e os casamentos mistos estavam aumentando a contaminação do culto, a idolatria voltava. Ninguém estava cumprindo bem o seu papel nesse tempo. Ao invés de arrependimento e quebrantamento, ao invés de pedido de perdão, o que o povo começa a fazer? Eles começam a questionar a justiça de Deus. Nós vemos ao longo de todo o texto de Malaquias, o povo faz perguntas: onde que nós estamos errando? Eu resumi numa frase que nós dizemos hoje, que mal que eu fiz a Deus para merecer isso?
A situação quando começa a complicar, né? A coisa quando começa a ficar feia para o nosso lado, o nosso senso de justiça própria, a gente diz, onde foi que eu errei? Mas não com a intenção de procurar saber onde foi que errou, para se penitenciar, para pedir perdão, mas no sentido assim, eu não errei, Deus se equivocou, que mal que eu fiz a Deus para merecer isso? E aí nós procuramos lembrar da nossa justiça própria, né? Olha, eu ia para a igreja, eu cantava louvor, eu fazia oração, eu até lia a Bíblia. O povo estava fazendo essas perguntas. Talvez alguns fizessem perguntas assim com uma certa sinceridade. Quando eu digo certa sinceridade, no sentido de que eles não estavam conseguindo enxergar os seus próprios erros. Sabe quando tem alguém que se apaixonou por um outro alguém, que todo mundo vê que é um mau ou uma má elemento, e a pessoa, por causa da cegueira da paixão, não consegue perceber, e ela é sincera mesmo, ela não vê os defeitos. Então o povo, eu creio que alguns deles, eles estavam assim, cegos na sua sinceridade pessoal, vamos dizer assim. No entanto, estavam errados. Mas muitos outros, talvez principalmente os mais religiosos, os sacerdotes, a liderança, esses não. Esses sabiam onde estava o erro, mas não se penitenciavam e não se curvavam diante de Deus. Acusavam Deus de mudar de opinião. Então aqui, nesse restante da acusação de Deus contra o povo, o que o povo estava fazendo? Eles estavam acusando Deus de mudar de opinião, porque quando eles olhavam à volta, os ímpios estavam prosperando. Afinal de contas, os persas governavam sobre eles, haviam governantes persas ali. A Bíblia nos conta que muitas pessoas voltaram do Oriente para Jerusalém, só que ela informa que os mais pobres é que voltaram, porque aqueles que fizeram negócios lá, aqueles que se enriqueceram lá na terra do exílio, eles não quiseram voltar, eles continuaram lá. Hoje nós olhamos à nossa volta e vemos o quanto nos revolta algumas situações, né? Agora mesmo, são muitas as notícias, especialmente na área da política, né? E sempre tem diversas. A mais recente, você deve ter visto, aquele ex-ministro, o juiz mandou prender, só que ele estava indo levar a esposa para uma cirurgia no hospital, né? E chamaram o sujeito, levaram o sujeito no hospital. A Polícia Federal tomou todo o cuidado de não entrar no hospital, eles estavam do lado de fora, né? Telefonaram para ele, olha, será que o senhor não poderia fazer a gentileza de descer? A gente está com um mandato, não se ofenda não, mas nós estamos com um mandato para levar o senhor preso, então será que o senhor poderia fazer a gentileza de vir aqui e tal? E depois eu vi algumas notícias, ouvindo a reportagem, mais ouvindo no rádio do que na TV, algumas pessoas chegaram até, mas que insensibilidade da justiça, dos policiais, coitado, ele estava levando a mulher para fazer uma cirurgia, porque a mulher está com câncer. Mas é que na hora de roubar, eles não pensaram que a mulher poderia ficar com câncer, né? A minha mãe, por exemplo, ela ficou 6 meses antes de morrer com uma fratura, e eles não detectaram a fratura porque aquela fratura só era detectável numa tomografia computadorizada, que o SUS não paga. Pelo menos você tem que entrar numa fila e demora 6 meses, 1 ano para fazer uma tomografia computadorizada. E ela passou, pode ser que ela não faleceu por causa daquela costela quebrada, né? Mas ela sofreu muito, e o médico só fazia receitar para ela um anti-inflamatório e um Doflex, ou um remédio para tirar dor, né? E por que a minha mãe não pôde ser atendida? Porque bandidos roubam dinheiro, porque se não tivessem roubado a fortuna que comprovadamente foi roubada, talvez teria dinheiro para aplicar na saúde, não é verdade? No entanto, essas pessoas estão prosperando. Esse tipo de injustiça estava acontecendo nesses dias. E o que o povo estava fazendo? Por que Deus faz essas pessoas prosperarem?
Deus inverteu os valores. Não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena adorar ao Senhor. Eu acho que faltou aqui o microfone, não é isso? Já está providenciando. Muito bem. Então o Senhor fala através de Malaquias e aponta os erros dessas pessoas, mas nós vimos nesse texto que ele vai fazer promessas de juízo, ele faz promessas que haveria juízo, mas também de restauração, e aponta para a vinda do Messias, do Messias, que seria Jesus, e do seu predecessor, que ele fala aqui, não dá nome, mas nós sabemos que se refere a João Batista. Não funcionou, irmão? Nós podemos ver aí no capítulo 3, versículo 2, aí você pode até olhar na sua Bíblia, acompanhar aí. Mas quem poderá suportar o dia de sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. E no capítulo 4, versículo 5 e 6, Deus diz aqui, ou Malaquias diz aqui: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele está se referindo aqui, nós sabemos pelo Novo Testamento e nas próprias palavras de Jesus, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e o João, eles dizem que Malaquias aqui estava falando de João Batista. Nós damos pouca importância a João Batista. É verdade que Jesus é o centro das atenções. Jesus é a pedra principal, Jesus é o tema principal das Escrituras. Toda a Escritura aponta para Jesus. No entanto, irmãos, da perspectiva humana, nós podemos ver que o ministério de João Batista foi absolutamente imprescindível. Porque, como diz aqui o capítulo 3 do versículo 2, dá-nos a entender que esse mensageiro, esse anjo da aliança, que é o Senhor Jesus Cristo, ele viria para executar juízo, para destruir tudo, para aniquilar com tudo. No entanto, Deus, na sua misericórdia, no seu amor para com o povo, Deus providencia que João Batista viesse a fim de conclamar o povo a se arrepender. Não foi essa a mensagem de João Batista? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando a Bíblia diz que João Batista viria aí no espírito de Elias, né? Não era o Elias reencarnado, não estava se referindo a isso, muito pelo contrário. Hebreus nos diz que ao homem, ao ser humano, à raça humana, está ordenada a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, se houvesse reencarnação, a mesma pessoa morreria mais de uma vez, né? Ela morre, 200 anos depois ela reencarna, 300 anos depois, mais uns 50, 60 anos ela morre de novo, aí mais 800 anos ela reencarna de novo. Então haveria isso, mas a Bíblia é clara e taxativa: o ser humano morre uma vez só. Depois disso, o que virá o juízo. Tessalonicenses, 1 Coríntios, nos diz que Deus, o Senhor Jesus, irá ressuscitar todos aqueles que tiverem morrido para esse grande dia do juízo, esse juízo final que ainda está por vir. Mas, quando Elias esteve exercendo o seu ministério aqui na terra, ele estava só. A nação toda havia se corrompido. Nos dias de Jesus, um pouco antes, todas as pessoas estavam absolutamente corrompidas, longe, afastadas de Deus. Por isso, João Batista é levantado por Deus para chamar pessoas a se autoanalisarem, né? Fazerem um exame de si mesmo, reconhecerem os seus pecados e assim estarem preparadas
para que quando Jesus Cristo se manifestasse, sobre esses penitentes não recaísse o juízo, porque se não fosse assim, não salvaria nenhum. É claro que João Batista não é mais importante do que Jesus, na sua presciência, na sua soberania. Deus providenciou que João Batista viesse para pregar o Evangelho, caso contrário, Deus teria que destruir todos. Então, irmãos, do ponto de vista humano, se nós estamos aqui hoje, porque Deus levantou João Batista, porque senão não tá, provavelmente, eu aqui faço uma especulação, né? Porque como não aconteceu, eu não posso dizer com certeza teria acontecido, mas provavelmente não teria restado ninguém. No dilúvio, Deus ainda salvou 8 pessoas, provavelmente nesse tempo não teria ninguém, seria aniquilação total mesmo. Mas é claro que desde antes da fundação do mundo, tudo isso estava planejado por Deus, assim como eu creio estava planejado por Deus para que você estivesse ouvindo essa palavra e quem sabe saia daqui hoje arrependido, quebrantado e por isso transformado e salvo. O mesmo texto, essa mesma porção de Malaquias 3:2 e também 4, de 1 a 4, está falando de João Batista, mas também está falando de Jesus. E podemos perceber aqui, pelo que eu já disse, Jesus não veio apenas para salvar. Talvez, dentro desse contexto, eu até poderia dizer, Jesus veio com a mesma intenção de salvar, na mesma proporção de salvar, de executar juízo. É certo, irmãos, que João Batista conhecia esse texto. João Batista, ele bem poderia ter sido um sumo sacerdote. No entanto, essa possibilidade, ela foi usurpada de João Batista, foi roubada de João Batista. E João Batista se viu forçado a ir para o deserto, porque onde ele estava, onde ele deveria estar, que era no templo, não foi achado lugar para ele ali, não lhe deram oportunidade de estar ali. João Batista sabia dessa palavra de Malaquias, e certamente por ser cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe, ele sabia que o texto falava acerca dele. É por essa razão que, ao contrário do que ensinam os nossos irmãos pentecostais, Jesus não veio para batizar com o Espírito Santo e sendo no sentido de sinônimo com fogo. Quando João Batista diz em Mateus que Jesus, aquele que vem depois de mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele está querendo dizer com uma coisa, em uma coisa ou em outra coisa. Fogo ali não é sinônimo de Espírito. Quando você olha na sua quase totalidade, 90%, toda vez em que a Bíblia fala figuradamente acerca de fogo, o fogo representa juízo e não bênção. O fogo representa punição e não salvação. E João Batista está falando, então, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está falando dentro desse contexto de Malaquias aqui, em que Deus está dizendo que viria o anjo do Senhor, se referindo ao Messias, para executar juízo. E ele diz aqui, ele vai purificar como o ourives purifica. E como que um ourives purifica? Nunca vi um profissional desse daí trabalhando, mas pelo que eu já li e aprendi, se purifica o ouro queimando, ouro e prata, né? O ponto de fusão do ouro e da prata, eles são maiores. Então, os outros elementos que não são ouro e nem prata, a sujeira, ela derrete, ela sai, ela evapora, e quanto mais tempo ali vai queimando, mais o ouro vai purificando, né? O ouro, a prata vão sendo purificados. Isso significa que aquele fogo, o fogo não é para aperfeiçoar o ouro é ouro. Acontece que misturado ao ouro tem um monte de impureza. E o que o fogo faz? Ele queima a impureza.
Então, quando Jesus vem com fogo, ele vem para executar juízo sobre as impurezas. São os impuros que são retirados. O mergulho no fogo, batismo. A palavra batismo do grego significa mergulhar, afundar. Por isso nós batistas batizamos por imersão e não apenas colocando água, derramando água sobre a cabeça, porque a própria palavra significa mergulhar. Ele fala também que esse anjo do Senhor iria purificar como a potassa dos lavadeiros. Aqui potassa se aproxima muito mais de soda cáustica, é mais forte que o cloro. Quando você quer retirar a sujeira da roupa, né? Assim que se faz, você coloca lá no cloro, né? Vulgo cândida, e a gente sabe que o cloro, a soda cáustica é altamente corrosivo. Nessas épocas de menos tecnologia, eles usavam essa potassa aqui, sei lá, talvez um hidróxido de potássio, alguma coisa assim, soda cáustica. E muitas vezes estragava o tecido, né? Porque na hora de limpar acabava estragando, porque o negócio é muito forte, né? E purificar com aquilo é algo, tirar a sujeira com aquilo era algo que realmente causava dor. O que Deus está falando no meio do povo, para o povo, seria esse o papel de Jesus. E como que Jesus iria então purificar? Ele iria purificar lançando no inferno os ímpios, os impenitentes. Por isso que quando João Batista diz: o machado está posto à raiz da árvore, toda árvore que não produz bom fruto, ele a corta e lança no fogo para ser queimado. Ou seja, aqueles que são impenitentes, aqueles que não reconhecem que são pecadores, aqueles que não reconhecem que precisam da graça de Deus, esses serão arrancados e lançados no lago de fogo. Dessa forma, nós estamos entendendo que o ministério de Jesus não é um ministério tão somente para a salvação. O Senhor veio para salvar aqueles que se arrependem, aqueles que reconhecem ao Senhor Jesus como o único Senhor, aqueles que reconhecem que são pecadores, aqueles que reconhecem que precisam do Senhor, esses serão salvos. Aqueles que não se curvam, aqueles que não se dobram, infelizmente, não há salvação. Mas o texto vai então nos dizer que Deus, ele também promete a aplicação do juízo, mas então para aqueles que são penitentes, aqueles que são humildes, que se quebrantam, que reconhecem que são pecadores, a promessa então de restauração, de proteção e de justiça. Afinal de contas, no meio desse povo, havia ali pessoas sofrendo essas injustiças, assim como nós hoje sofremos injustiças. E, irmãos, não é problema nenhum nós, às vezes, perguntarmos a Deus, fazemos um questionamento: Senhor, por que nós vemos isso? Por que nós estamos vendo tantas pessoas padecendo, passando por tantas dificuldades? Por que quando a gente chega, para continuar no exemplo que eu estava dando aqui, por que quando a gente chega aqui nessa farmácia, vai procurar um remédio, não tem um remédio? E ouvimos notícias aí na televisão, no rádio, agora há pouco, um médico foi flagrado, sabe o repórter que faz aquelas escutas, esses repórteres investigativos, um médico-chefe de um determinado lugar, recebendo propina do laboratório fabricante de peças cirúrgicas, e recebia lá, o material custava acho que R$6.000, R$1.000, ele era propina para ele, e ele fala: isso a gente nem usa.
Na hora da cirurgia, lá a gente fala que a gente, né? Em outras palavras, não foi exatamente assim, eu não estou reproduzindo exato nas palavras dele, mas a gente diagnostica que alguém tem que fazer uma cirurgia e precisa de um determinado equipamento cirúrgico que custa R$6.000. Só que a gente abre o material, né? Tira o lacre e joga no lixo, não usa, porque aquela pessoa que está ali na mesa de cirurgia não precisa daquilo. A gente só faz isso para ganhar dinheiro, para receber propina. Por que não tem dinheiro para comprar um remédio para tirar dor, um remédio para controlar a diabetes aqui na nossa farmacinha aqui do lado? Porque estão usando, esse caso não aconteceu aqui em São Sebastião não, isso aconteceu lá na capital, em São Paulo, mas se a gente for procurar, a gente vai achar esse tipo de coisa. Então às vezes, nosso Senhor, faz justiça, Deus, atende a nossa oração, atende a nossa causa. É claro que Deus está também comprometido com isso, Ele não está alheio a todas essas coisas não, e para aqueles que são de fato então salvos, aqueles que são humildes, são penitentes, são quebrantados, aqueles que de fato confessam a Jesus como Senhor, aqueles que não são ímpios, Deus zela e cuida dessas pessoas, e Deus cuida de nós. Bom, você viu que está aqui, mas, pastor, está aqui no meio esse negócio do dízimo aqui, não está misturando as coisas, não está, não, irmãos, aqui não está. O culto no Velho Testamento, ele essencialmente era o oferecimento de sacrifícios de animais e cereais. Isso era o culto no Velho Testamento. No Velho Testamento, as pessoas não se reuniam como nós hoje, todos os domingos, todas as quartas, sentam numa cadeira, cantam louvores, fazem uma oração e depois ouviam a palavra. Isso que nós fazemos aqui, nós chamamos de culto. No Velho Testamento não era assim. O culto no Velho Testamento era o oferecimento de sacrifícios. Essencialmente era isso. É desse tipo de culto que Deus está falando. É desse modo de culto que eles deturparam. Nós hoje deturpamos o culto de outras maneiras. Templos viram casas de show, né? O que deveria ser músicas de louvor a Deus vira apresentação de artistas, né? As mensagens, o sermão vira mensagem de autoajuda, mensagem de positivismo e de exaltação do ser humano. Isso assim que nós deturpamos o culto de hoje. Contra isso, Malaquias também nos dá aqui, contextualizando, duras críticas a respeito disso. Agora aqui, irmãos, no Velho Testamento nós podemos separar em 3 partes essenciais esse modus operandi do culto. Gratidão e ação de graças. O povo oferecia animais e cereais por bênçãos que eles haviam alcançado de Deus. O outro tipo era de perdão por pecados conhecidos, pedido de perdão por pecados conhecidos, ou de purificação. Então eram oferendas de sacrifícios por pecados conscientes, que alguém tinha consciência de que cometeu, ou por algum motivo de purificação ritualística. Levítico trata muito bem disso, não vou entrar em detalhes. E o último deles era o da expiação, aquele sacrifício especial para a remissão dos pecados, aquele sacrifício especial que aponta assim diretamente para a cruz, para o sacrifício de Cristo na cruz. Os levitas, os sacerdotes, as viúvas, os pobres, os estrangeiros, esses como é que a gente chama agora, que está, refugiados, todas essas pessoas, todo esse grupo de pessoas, eles se beneficiavam diretamente dos sacrifícios, das oferendas que o povo trazia em forma de culto, digamos assim, ali nas partes em que os cultos eram de gratidão e por perdão de pecados. No sacrifício da expiação, não, ninguém comia nada do animal. O animal ele era morto, a parte que deveria ser queimada era queimada, então daquele não, isso apontava diretamente para a cruz. Mas os outros sacrifícios que eles levavam até o templo,
O povo podia comer parte desse animal que era oferecido, comer parte daquele manjar de cereais, bolos, pães, azeite, vinho. O povo poderia participar disso. Dentre esses rituais de oferta, havia um específico que se chamava dízimo, que era assim 10% de tudo o que alguém colhia ou de tudo o que alguém tinha de animal, da cria dos seus animais. Esses dízimos então faziam parte das oferendas que deveriam ser levadas até o templo. Essa parte do dízimo, ela tinha sido especialmente orientada por Deus para que esse dízimo fosse dos sacerdotes e dos levitas. A tribo de Israel, descendentes de Levi, que eram os responsáveis pelo culto, pela manutenção do templo. Em outras palavras, eram os obreiros de tempo integral. Hoje nós chamaríamos de pastores, de missionários, de tempo integral. Gente que está na Casa Rosa, gente que está missionário do PEP, gente que está no Irã, no Iraque, missionários que estão lá, na Arábia Saudita, na Coreia do Norte, que estão no Nordeste, que estão em Boiçucanga, ou em qualquer lugar desse mundo, pregando o Evangelho e vivendo de tempo integral. Então o dízimo era para o sustento dessas pessoas. Mas também o dízimo, e a maioria dos pregadores da prosperidade, aliás, prosperidade não, acho que a gente precisa corrigir essa palavra. A maioria dos pregadores do enriquecimento ilícito, dos aproveitadores, ou da boa fé, ou da inocência, ou da ganância, porque muita gente que frequenta esses tipos de reuniões religiosas, eles vão lá porque está prometendo, se você vier aqui e der 10, você vai ganhar 100, então venha, aí a pessoa vai lá, isso é ganância, isso não é fé. Mas no meio desse povo todo tem gente assim, meio mal informada e às vezes alguns de boa fé. Esses aproveitadores não informam algo que Deuteronômio nos informa, que parte desse dízimo deveria ser guardado num determinado lugar, para que quando o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro, os refugiados sírios, passassem em frente à sua porta, você tinha que tirar desse dízimo e alimentar e socorrer essas pessoas. E o que estava acontecendo no contexto de Malaquias? O povo estava se esfriando na fé, e por causa do pecado estava se endividando, entrava naquele espírito consumista. Acabei de comprar um celular, e hoje assistindo Green Bay Packers, eu vi a propaganda do Moto Snap, que é melhor que o Moto X que um ou outro irmão aqui tem. Eu fiquei doido com aquele celular. Esse é o agora sim, né? Porque esse juntou a câmera com a caixa de som JBS. Se alguns já ouviram, vão saber do que eu estou falando. Porque o som desse aqui é horrível. Parece aquelas caixinhas de marimbondo, só fica zumbindo. Tem uma semana. Olha como é que o ser humano é. E aí a gente entra no pecado do consumismo, do endividamento, esse negócio todo. E aí, veja bem, olha, o culto vai ficando de lado. O problema era a questão do culto aqui. Eles não estavam levando os seus dízimos e por causa disso o sacerdote não tinha comida para comer. E aí ele tinha que deixar as suas obrigações no templo para ir plantar e colher. As viúvas estavam morrendo de fome e para não morrer de fome estavam virando prostitutas. Porque a única coisa que restava a uma mulher viúva ou divorciada naquela época, se ela não tivesse um filho que pudesse socorrê-la, porque muitas vezes o pai, na maioria das vezes já estava morto, porque a idade média, né, era muito menor do que hoje, eram raros aqueles que passavam dos seus 50, 60 anos, mas o pai não tinha condição de sustentar a filha, porque estava sustentando a própria família. Aquela mulher estava sozinha, não tinha pensão. Não tinha esse negócio de ir para a justiça e exigir pensão do marido, do ex-marido. Ela ia virar prostituta. Olha a história de Ruth, você vê que Ruth quase pensa num negócio desse. Ou então cometer suicídio, porque eu vou ficar aqui até morrer.
Olha os problemas gravíssimos que estavam acontecendo pela falta de dedicação e zelo para com o culto, porque a oferenda do dízimo fazia parte do culto. Se nós olharmos aqui no capítulo 3, no versículo 5, Deus estava preocupado também com as questões sociais, porque ele diz que seria executado juízo contra aquelas pessoas, porque ele estava sendo testemunha contra feiticeiros, aqui a questão da idolatria, adúlteros, pecados sexuais, e aqui pecado sexual entra tudo, viu? Postar foto sensual na internet, no Facebook, no Instagram, no como é que chama o outro? No Tumblr. Agora, não sei o que tem, muito cuidado com isso. Se você pensa que, aliás, às vezes o Espírito Santo cochicha no meu ouvido, eu saio do script aqui, eu preciso dizer isso para você. Irmãos, 1 Tessalonicense diz muito seriamente, às vezes os homens são duramente cobrados por Deus. A palavra de Deus diz para o homem, veja que Deus está falando para o homem, que se ele tiver intenção impura com uma mulher, ele já adulterou com ela. Então, somos todos pecadores. No entanto, 1 Tessalonicenses diz que quando a mulher defrauda alguém, ela é tão adúltera quanto o homem. Por isso, mulher de Deus, serva de Deus, não se veste sensual. E você sabe que muitas vezes, eu não sou mulher, eu estou falando aqui por revelação do Espírito Santo. Você sabe muitas vezes que você coloca essa ou aquela roupa, que você faz essa ou aquela pose com a intenção de sensualizar alguém. Você sabe que faz isso. E isso é pecado. Isso é adultério. Da mesma forma como um homem ficar viajando na maionese lá na sua mente, é adultério. Deus virá com juízo sobre isso. Contra os que juram falsamente, a fofoca. E aí ele entra nas questões sociais, defrauda o salário do jornaleiro, patrão que não paga os direitos, que oprimem a viúva ou órfão, torce o direito, né? Ou empregado que finge que trabalha e não trabalha, a mesma coisa, é defraudar. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está preocupado com as questões sociais também. E aqui nesse contexto aqui, o dízimo tinha a ver com essas questões. Tanto o apóstolo João, quanto o autor da carta ao Tiago, a carta de Tiago, eles nos falam que a religião verdadeira é amar o próximo. Isso é praticar a religião. E amar, no Novo Testamento, não é sentimento, amar é fazer o bem, praticar as boas obras. Dessa forma, amar no Novo Testamento é atender à necessidade dos pobres, dos órfãos, das viúvas, etc., fazer bem ao próximo, mas especialmente aos domésticos da fé, especialmente àqueles que vivem de tempo integral do ministério. Por isso, a nossa contribuição, ela faz parte do culto a Deus também. Nesse contexto aqui, dentro desse contexto, os versos de capítulo 3, de 6 a 10, Deus não está falando primariamente de dinheiro, a questão não é essa, não é esse o ponto, de ficar rico, mas sim de cuidar para que, não apenas os servidores de tempo integral na igreja, mas também todas as pessoas que passam por necessidades sejam assistidas. Jesus disse que eu estive doente, você não foi me visitar, estive preso, você não foi me visitar, tive fome, não me deste de comer, estava nu e não me vestisse. Mas, Senhor, nós nunca tivemos essa situação. Toda vez que vocês fizeram isso para aqueles que precisam dessas coisas, vocês estão fazendo para mim. Por isso, praticar boa ação, isso é amor. Fazer caridade, como é talvez a melhor tradução da palavra amor, em 1 Coríntios capítulo 13, é cultuar a Deus, é adorar a Deus.
Nesse sentido, amar o próximo é amar a Deus. Quando nós não amamos o próximo, nós não amamos a Deus. João diz, porque como é que podemos amar a Deus a quem não vemos, se amamos ao nosso próximo, se não amamos o próximo a quem vemos? Por isso, nesse sentido, irmãos, o texto aqui, onde ele está falando sobre o dízimo, não deve ser tirado do contexto e continuar ali dentro dessa forma, porque Deus está dizendo, eu vou executar juízo, porque vocês não estão sendo zelosos para com o culto. No entanto, para aqueles que assim agem, para aqueles que são fiéis, Deus tem as promessas de restauração. Ele diz aqui então, mas para vós outros, os que temeis o meu nome, capítulo 4, nascerá o sol da justiça. Esse mesmo Jesus que vem, de uma certa forma ele já veio, de uma certa forma ele já executou o juízo. Na nossa legislação, a gente tem um negócio que se chama transitado e julgado. Quando o juiz dá a sentença ali no tribunal, que ele bate o martelo e que o réu sai dali algemado, né? Ainda existe um recurso que, para quem tem dinheiro, consegue fazer isso, que é a questão do transitado e julgado. Enquanto esse negócio de transitado e julgado, eu não sou advogado para explicar em detalhes como é que isso funciona, eu só sei que pode existir um intervalo de tempo entre o transitado e o julgado, ali, entre a sentença e o transitado e o julgado, que para quem tem dinheiro isso pode levar 10 anos, pelo que eu já vi aí dos noticiários. Então Jesus já executou a sentença, mas o transitado e o julgado ainda está por acontecer. No caso de Deus, não é por uma questão de corrupção, mas por uma questão de amor, porque ainda há tempo de haver conversão, ainda há tempo de haver arrependimento. Se nós não nos arrependermos e não nos quebrantarmos e reconhecermos, Senhor Jesus, eu sou pecador, eu preciso de Ti, enquanto nós não reconhecermos isso, a sentença já foi dada. Eu vou ser mergulhado no lago de fogo e enxofre. No entanto, ainda tem essa brecha de tempo em que eu posso apelar e pedir o clamor de Deus e pedir o perdão de Deus e reconhecer a Jesus como o Senhor. E quando eu faço isso, o Senhor Jesus Cristo nos justifica, Ele aparece para nós como o sol da justiça, como aquele sol bonito depois de um dia tenebroso, de chuva, de destroços. O Senhor Jesus, Ele brilha sobre nós, trazendo salvação nas suas asas. E Ele faz aqui uma lembrança, uma imagem muito bonita, só para quem já viu isso aqui, sabe o quão bonito é, e eu já tive a oportunidade de ver. Um bezerrinho recém-nascido, e logo após ele adquirir as forças na perna, o bicho pula, corre, salta, é um negócio na natureza maravilhoso de se ver. E assim somos nós, quando nós finalmente entregamos nossa vida a Cristo Jesus, e o Espírito testifica com o nosso Espírito que naquele momento nós somos batizados no Espírito. Essa alegria do Espírito enche os nossos corações. Deus deseja que todos vocês experimentem isso, por isso Ele está dando esse tempo, Os que de fato confiam em Deus, estão sempre relembrando suas promessas e firmados nelas, não no que acontece à sua volta. Deus promete isso, e Deus nos encoraja a isso, que aqueles que confiam em Deus, aqueles que são salvos pelo Senhor, eles não estão olhando, como esse povo aqui, olhando para as injustiças que estavam sendo cometidas, para aqueles problemas, aqueles sofrimentos que os ímpios parecem não passar e nós estamos passando por eles. Deus fala, olha, vocês, aqueles que são de fato salvos, eles não olham para essas coisas, mas eles olham para a promessa de Deus. E para nós não olhamos para o passado. O povo aqui de Israel, eles estavam sendo encorajados a olhar lá para o passado, lá para o momento em que Moisés tira o povo do Egito e faz naquele discurso que ficou conhecido como o Monte da Bênção, o Monte da Maldição,
e ali ele diz quais seriam as bênçãos daqueles que serviriam a Deus, eles estavam sendo encorajados a olhar para o passado, mas nós somos encorajados a olhar para o futuro, que Jesus Cristo nos diz, e você já sabe qual é o meu texto, são os meus textos preferidos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai muitas moradas. Jesus está lá no céu preparando uma casa, e quando eu olho para os sofrimentos, para as dores, para as dificuldades dessa vida, para todas aquelas coisas de ruins que já aconteceram, ou que podem acontecer, o Espírito Santo me traz a memória de que Jesus está preparando uma casa para mim, e eu vou descansar eternamente nesse novo lar. Lá não haverá dor, nem choro, nem nada. Nós somos encorajados a olhar então para o futuro, a olhar para as promessas de Jesus. Por ter entregado a minha vida a Cristo, por ter reconhecido que sou pecador e continuo sendo pecador, e que sem Deus eu não sou capaz de levantar de minha cama. É por causa disso, por olhar para a cruz de Cristo e ver que o sacrifício dele é que me dará o prazer de descansar eternamente nesse lar. Essa é a memória, essa é a imagem ou a mensagem que nós devemos ter sempre em nós. Quero finalizar, irmãos, fazendo aqui algumas lembranças de tudo que nós já falamos nesse culto, nessas pregações a respeito de Malaquias. Primeiro, que o culto a Deus, ele tem que ser impecável. O culto congregacional, mas o seu culto pessoal, o seu culto particular. Não podemos tirar nem adicionar uma vírgula de tudo aquilo que Deus exige, do modo como Deus quer ser cultuado, como Ele quer ser adorado. Nós precisamos estar muito alertas quanto a isso e sempre perguntar a Deus: é do jeito dele, não do jeito que eu me sinto bem. Nós não somos chamados para um culto de sentir bem. Em lugar nenhum na Bíblia ela fala sobre isso. Ao contrário, Romanos vai nos dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor, pelo vosso culto racional. Então, a gente não deve sair procurando uma igreja onde eu me sinto bem, mas procurar uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, aonde Deus aponta o juízo, mas ao mesmo tempo Ele diz: olha, você peca nisso, nisso e nisso, arrepende. Aí eu me arrependo, e o favor de Deus, e a graça de Deus enche o meu coração. Amém. E o sol da justiça brilha para mim, porque há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Amém. Deus não espera que eu seja perfeito, Deus não espera que eu não peque, Deus espera e pede que eu reconheça que sou pecador, que eu não posso nada sem Ele e que eu preciso dele. Segunda aplicação é que a prosperidade material não é sinônimo, não é sinal da filiação divina. Nós não devemos nos deixar levar por esses que pregam esse tipo de coisa. A palavra de Deus nos mostra que os justos podem até sofrer nesse mundo. Romanos 8,18 diz: pois tenho para mim que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Portanto, irmãos, não questionemos Deus quando as coisas estiverem ruins. Não façamos esse tipo de pergunta: que mal que eu fiz para merecer isso? Não faça esse tipo de pergunta, porque se Deus for falar com você, você vai dar um tiro na cabeça de vergonha, porque Ele vai expor todos os seus pecados. Diga como aquele homem na cruz: eu estou aqui porque eu mereci, eu fiz coisa errada. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Terceiro, por mais que o culto no Novo Testamento seja simples e não dependa nem mesmo de templo, nós não precisamos nem mesmo disso aqui, não precisamos de microfone. Muitas igrejas do Novo Testamento, ali quando Paulo estava pregando, nasceram à beira de um rio, debaixo de uma árvore. Mas, no entanto, precisamos ter em mente, irmãos, que a contribuição financeira deve ser visto como uma oferenda, como um culto de amor a Deus.
Missionários e pastores de tempo integral dependem do sustento da igreja. 1 Timóteo capítulo 5, 17 diz: os presbíteros, os pastores, os bispos, enfim, a tradução no grego nos permite dizer qualquer uma dessas palavras. Os pastores, missionários, que administram bem a igreja, são dignos de dobrados honorários. Tendo em mente aqui, ele está lembrando que naquela época não é como hoje, né? O salário principalmente no Brasil, é mensal. Quando você arruma um emprego, a tratativa é: você vai ganhar tantos reais por mês. Naquela época é por dia, você vai ganhar tantos reais por dia. Me parece que o salário mínimo, e era a regra, era 1 denário. Então ele está dizendo que aqueles que são de tempo integral são dignos de 2 denários por dia, já que um trabalhador normal recebe 1. Principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e ao ensino. Quarto e por último, Jesus virá. Ele virá outra vez. Quem sabe essa noite? Quem sabe daqui a meia hora? Nós não sabemos. Ele já veio uma vez para executar o juízo, mas também veio para salvar. A sentença já foi pronunciada. Não tem como fugir dela. Ou eu serei mergulhado, ou eu vou para o inferno, ou eu vou para o céu. Não tem meio termo. Ou eu poderia corrigir aqui a minha fala, né? Ou se vai para o céu, ou se vai para o inferno. Não existe meio termo. Os ímpios vão para o lago de fogo que arde eternamente, onde haverá choro e ranger de dentes. É esse lago de fogo que as pessoas vão ser batizadas, mergulhadas, aquelas que não se arrependeram, aquelas que não entregaram suas vidas a Jesus. No entanto, se você não tem certeza da sua salvação e entregar a sua vida a Jesus e orar ao Senhor e dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, eu te recebo como meu Salvador. Se você fizer isso, você pode ter certeza de que Jesus Cristo, como arquiteto, lá na planta, ele vai fazer um quartinho e vai colocar seu nome lá. Fulano de tal. Eu poderia citar o nome de alguns aqui. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Oremos.